Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Humanoias, o podcast onde nós debatemos as paranoias do fenômeno humano. E hoje nós vamos continuar com a nossa conversa sobre transtornos psicóticos, o que acontece na cabeça dessas pessoas e quais são os tipos de transtornos psicóticos. Meu nome é Rafael e esse episódio existe só na minha cabeça. Meu nome é Fernando e agora eu enxergo o Cláudio. Meu nome é Juliana e nem todo psicótico é esquizofrênico. Olha! Se você não entendeu o porquê do Cláudio, assista o episódio anterior. Porque agora ele está aqui de novo entre nós. Está aqui de novo do lado da Juliana. Eu resolvi ficar do lado dele dessa Exatamente. vez. Então, no último episódio a gente deu uma introduçãozinha, né, sobre os principais tipos de sintomas psicóticos que a gente considera na parte clínica, né, que seria a paranoia, o delírio e esqueci o outro. Paranoia, delírio. Alucinação. E a alucinação, a mais importante. E a alucinação. Então, demos uma introdução sobre a diferença entre eles, como os pensamentos dessas pessoas se organizam a partir desses sintomas. Só que ficaram umas certas lacunas, né? Então, Cláudio tem até exato, o Cláudio tem até xícara. Cláudio. Então, ficaram certas lacunas nessa compreensão justamente porque a alucinação, delírio e paranoia são sintomas já bem avançados de uma doença psicótica, e eu acho que a gente precisa também contextualizar isso no sentido de como essas doenças acontecem, quais são os tipos de transtornos psicóticos e até alguns estigmas sociais que existem relacionados a qualquer tipo de transtorno psicótico. E é engraçado, porque quando a gente fala psicose, normalmente as pessoas pensam especificamente na esquizofrenia. E faz um certo sentido, porque eu acho que a esquizofrenia, dentre os transtornos psicóticos, é a doença mais grave. Eu arriscaria dizer que entre todos os transtornos psiquiátricos, a esquizofrenia é a doença mais grave. É a que debilita mais a pessoa em várias áreas da vida, né? Uma outra doença que eu acho que chegaria muito perto de ser tão debilitante quanto a esquizofrenia é uma bulimia da vida, um transtorno alimentar. Mas a esquizo costuma ser a doença mais grave. E por isso que ela choca muito, né? Mas existem outros tipos. Então, a gente precisa lembrar que psicose ela é o tipo de sintoma de desprendimento da sociedade. Então, qualquer doença que faz a pessoa ter uma percepção do mundo dela e um padrão de pensamento desviante, né, que se desprende da realidade, necessariamente isso é uma doença psicótica. Não necessariamente é uma esquizofrenia. Por exemplo, um outro tipo de doença psicótica, e aqui listando já como o manual de diagnóstico de transtornos mentais lista, que é o DSM-5. Os principais transtornos psicóticos, então, seria o transtorno psicótico breve, que costuma ser muito comum em pessoas com um grau muito grande de estresse ou ansiedade. Então, isso pode levar a uma sobrecarga sensorial da pessoa, e aí ela tem episódios onde ela percebe as coisas diferentes. Mas o principal marcador do transtorno psicótico breve é que, diferente dos outros transtornos, ele não costuma ter uma fase prodrômica. A fase prodrômica é justamente uma queda de funcionalidade que antecede o episódio psicótico. Então, o psicótico breve ele é meio repentino e ele tem uma recuperação muito boa. As pessoas têm um prognóstico muito bom depois que elas se estabilizam. Vide Juliana, não querendo expor, mas já expondo, que é uma pessoa que teve tanto estresse na vida, pode contar os episódios se você quiser, né? Então, assim, não se assustem. Pai e mãe que estão ouvindo, eles não sabiam dessa parte, então agora estão abrindo uma parte até pra vida deles. Não sabia que Juliana era surtada. Mas sim, eu tive um transtorno psicótico breve na época do cursinho. Então eu tava com 17 anos, eu me mudei da casa dos meus pais estavam se divorciando naquela época, e era a primeira vez que eu tava num cursinho pra medicina, numa das salas mais concorridas, então turma A. Então já eram muitos estresses ao mesmo tempo. Então, pai se divorciando, um cursinho com um monte de gente, muito melhor do que eu, porque eu vim de uma escola particular, mas que não se comparava com escolas particulares daqui de São Paulo, então eu já tava me sentindo super pra trás. Então, ansiedade catando lá em cima, então já tinha um episódio, já caminhava com a ansiedade já fazia um tempo. E aí eu comecei a ter alucinações. Então, foram 2 episódios específicos que aconteceram num curto espaço de tempo. Então, breve por quê? Porque acaba. Eu não carreguei isso pra sempre. Foi naquele momento que eu tive. Então, os 2 episódios aconteceram concomitantes. Eu acredito que, assim, com certeza foi no mesmo mês. Eu só não sei se foi, tipo, 2 semanas, uma semana, assim. Mas foi curto. E foram alucinações. Então, as 2 foram alucinações que me assustaram demais. Então, uma delas era, eu comecei a enxergar numa pessoa que estava vindo
uma velha horrenda, assim, e começou a me assustar muito. Eu comecei a tremer demais, assim, eu tava vendo e ao mesmo tempo falei, não faz sentido isso que eu tô vendo. Então era muito estranho, porque eu tava vendo um negócio que não fazia nenhum sentido de estar ali. E aí eu acabei, eu desviei, eu atravessei a rua, porque eu fiquei com muito medo, eu achei que eu ia me mijar de medo, tava com muito, então olha só, o estresse estourou demais ali. E aí depois não era nada, e não era uma velha, que aí depois eu olhei com mais calma, eu atravessei a rua e fiquei olhando pra ver se era um cara, nada a ver, assim, tipo, nada de ver. E o outro foi uma estátua que tava se mexendo. Então, de novo, a alucinação dos dois foram alucinações visuais. Então, era uma estátua que estava se mexendo, e eu sabia que era impossível estar se mexendo, mas estava se mexendo. E eu falei, caraca, o que está acontecendo? E foi o ponto máximo ali das duas alucinações que acabaram depois daquilo. Então, eu tive esses pontos extremos. Eu não lembro se depois... Eu não lembro o que aconteceu depois, mas eu comecei a... Acho que eu parei de fazer alguma coisa, uma das 1000 coisas que eu tava fazendo que tava me gerando mais estresse. E eu acho que eu me permiti ir mal no simulado, um negócio assim, tipo, que também tinham simulados e etc. Mas mesmo assim, né, eu acho que quando a gente fala de um transtorno psicótico breve, necessariamente é um episódio de alto desprendimento da realidade, né? Então a pessoa normalmente ela precisa de internação, ela precisa de medicação. Eu acho legal dar esse exemplo da Juliana, porque ela é o que a gente chamaria de grupo, a sigla é BLIP em inglês, porque é de Brief Limited Psychotic Symptoms. Então, Brief Limited Intermittent Psychotic Symptoms. Porque a ideia é justamente, você tem um episódio psicótico que remite sozinho, você teve o sintoma, mas não precisou de intervenção medicamentosa para você retroceder à normalidade, né? Sim. Então, o estresse pode levar a esse tipo de pico psicótico, mas quando a gente fala de um transtorno psicótico breve, normalmente a pessoa desorganiza ali completamente por 1-2 dias, precisa da internação, precisa da sedação, e aí quando ela retorna funcional, já com um nível de funcionalidade mais alto. E muitas vezes no transtorno psicótico breve, ela não tem a noção de que aquilo é uma alucinação. Então, quase nenhuma das vezes, quando a pessoa tem um episódio psicótico, durante o episódio psicótico, ela a pessoa percebe, não tem crítica sobre o episódio psicótico. Isso é muito comum. Tanto que existem pessoas que ficam com trauma, com estresse pós-traumático do episódio psicótico, porque depois do tratamento ela começa a... Nossa, eu tô perdendo as palavras. Ela começa a resgatar memórias daquele episódio, e ela começa a perceber o quanto ela estava desprendida da realidade, e isso gera uma ansiedade gigantesca, pensar que você não pode confiar nos seus sentidos. Mas durante o episódio psicótico, tanto que um marcador muito grande da gravidade é o nível de crítica da pessoa, o quanto ela está percebendo as coisas ao redor dela da forma correta. E é muito difícil as pessoas terem essa crítica. Tem até abordagens terapêuticas para tratar a psicose que focam um pouco nisso, né? De tipo, então ajudar a pessoa a entender que quando ela está alucinando, aquilo é uma alucinação. Mas é muito difícil você ter um paciente que tem esse tipo de percepção, que consegue estar alucinando e saber que está alucinando. É muito difícil. Porque quando você chega nesse estágio, normalmente você perdeu toda a crítica. Então, por isso que a gente tem essas siglas para esses sintomas psicóticos intermitentes, porque normalmente é quando a pessoa está tendo sintoma, mas ela ainda tem a crítica de reconhecer que aquilo é uma percepção anormal, que é o caso da Juliana. Ela conseguia identificar que aquela coisa que ela estava vendo não fazia sentido, não pertencia àquele local. Se fosse um transtorno psicótico, ela já acharia que aquela velha quer matar ela e já era, saía correndo, ia mudar todo o comportamento dela a partir daquilo. Ou bateria na pessoa. Ou bateria na pessoa, o que seria muito engraçado se não tivesse ninguém, mais engraçado ainda se fosse outra pessoa e não a velha. Exato. Mas esse é um tipo, né? Então, é um dos transtornos psicóticos. Um outro transtorno que também é um transtorno psicótico e muitas pessoas não sabem que se enquadra como um transtorno psicótico é o transtorno afetivo bipolar. Sim. E esse é um transtorno muito complexo, na realidade, eu diria que é um dos mais difíceis de você se identificar, porque para você fazer o diagnóstico você demora muito tempo. E quanto mais tempo você demora com qualquer transtorno psicótico, o que a gente costuma falar na psicose é que o episódio psicótico ele é neurotóxico. Quanto mais crises a pessoa tem, mais cognição ela perde. E no transtorno afetivo bipolar, ela vai tendo episódios psicóticos, mas que se confundem com transtornos de humor, e ela vai perdendo funcionalidade. Vale lembrar uma coisa no afetivo bipolar, que assim... As alucinações, a psicose, alucinações, delírio, paranoia,
eles não são, não é um sintoma mais comum, tá? Então, vamos lá, galera. Se você é diagnosticado como bipolar, não quer dizer que você vai ter um transtorno, um momento psicótico na sua vida. Quer dizer que pode acontecer, só que não é o mais comum, tá? É que o episódio no transtorno afetivo bipolar, ele costuma ser um episódio maníaco. Então, quando a Tem pessoa nos dois, né? Então, tem tanto na mania quanto na depressão. Não, sim, mas a parte neurotóxica, que a gente chama de surto, né? É normalmente a parte maníaca, porque a fase depressiva é a fase mais longa no transtorno bipolar. Então, normalmente pessoas ficam 2 anos, 3 anos em fase depressiva. E esse é o problema, porque durante esses 2, 3 anos a gente trata como se fosse depressão, porque a gente não vê o ciclo acontecendo. E ela tem um episódio de 2 semanas de mania, que é nessas 2 semanas que ela tem a perda cognitiva, nessas 2 semanas que as coisas começam a piorar. Porque, de fato, não tem alucinação, então é muito raro você ter um paciente bipolar que tem alucinações, enfim, sensoriais de qualquer tipo, mas ele tem um delírio, que é o delírio de grandeza, que é aquele delírio justamente de superpoder, de potência. Posso tudo. Exato, e aí é bizarro, porque parece que a pessoa vira a chave, né? Então, por isso bipolar, porque ela tava naquele fase depressiva, normalmente não é repentino, então a pessoa passa pela fase de hipomania, né, a gente tem esse nome justamente por isso, que é quando o humor dela começa a ficar exagerado, ela começa a mudar repentinamente certos comportamentos, certos hábitos. Quando abre uma fase de mania, quando a pessoa começa a comprar passagem que não tem dinheiro para pagar, fazer dívida, mexer em todos os relacionamentos dela, até chegar nos grandes delírios bizarros, que quando assim, tem gente que acha que, não, agora eu tenho superpoder, eu consigo fazer, e assim, essas histórias acontecem de pessoas que estão na sua frente falando, cara, eu consigo ler seus pensamentos, eu consigo fazer coisas que ninguém mais consegue, e ela acredita naquilo, justamente porque no episódio você perde a crítica. Então, é muito bizarro você falar para uma pessoa que está em fase maníaca que ela está em fase maníaca, porque ela se sente super bem, ela tem energia para fazer tudo que ela quer fazer e ela tem a crença completa de que ela tem capacidade de fazer aquilo. Então, você normalizar essa pessoa é muito complicado. E entre o outro problema do transtorno afetivo bipolar, que é as pessoas em fase maníaca não procuram tratamento, porque elas estão se sentindo bem. Elas costumam procurar tratamento só quando elas estão terminando a fase de mania e começa toda aquela monte de coisa que eles começaram a empilhar em cima dela, ou quando a família começa a observar vários problemas funcionais na vida dessa pessoa, de passar 3, 4 dias sem dormir, de ter vários e vários projetos em vários lugares diferentes, começar a se acidentar, porque dirige, não presta atenção no que está acontecendo, está muito hiperativo, tá com um foco muito grande nas atividades e não consegue prestar atenção, e essa desorganização mental que às vezes coloca em risco mesmo, porque ela tem essa crença de que eu consigo fazer alguma coisa, eu tenho algum superpoder, eu sei que o Fernando quer falar, eu vou deixar ele falar agora. Não, como você consegue saber o que eu quero fazer, seu psicótico? Você tá aí em fase de mania? Estou lendo seus pensamentos. Não, só ia fazer esse adendo de quando você vai olhar o CID, né, e ele tem tanto... você colocar tipo de bipolaridade, tipo 1 e 2, então um vai ser só hipomania e acabou, ele não vai chegar na mania. Bate na trave. E fica ali. E tem uns que ele pode chegar do hipomania pra mania, mas ele chega na mania. Então por isso tem um bipolar tipo 1 e 2. Só que quando você vai colocar o CID dele, você tem bipolaridade atual fase depressiva, né, que ele tá atualmente numa fase depressiva, sem sintomas psicóticos. Ou com sintomas psicóticos, e mania sem... Mania ou hipomania, depende da bipolaridade, com ou sem sintomas psicóticos. Só que é tão difícil, né, você ver um bipolar com sintomas psicóticos que eu nunca vi. Nunca passou, algo na minha histórico clínico de ver bipolares até com histórico de algo mais psicótico. Então, eu acredito que até então, todos os que eu atendi, eles... Nem que eu atendi, né? Mas que acabou passando, assim, ao longo da vida profissional, de casos que eu ouvi, etc. Eles iam muito mais pro tipo 2, que é o do hipomania, né? Uhum. E não chegando nessa questão psicótica. Então, quando você tava falando assim, ele pode ser considerado algo... como um transtorno psicótico, eu falei, como assim? Eu falei, nossa, é verdade, porque tem essa divisão no CID e tal. Por isso que a gente falou, não é comum. Eu tive um caso... Fase maníaca é muito bizarro quando você vê uma pessoa em fase maníaca, porque ela
faz as coisas, sabe? É aquela pessoa que ela acha que consegue quebrar a parede com um soco e ela quebra, mas ela destrói o próprio braço e ela faz, entende? É bizarro você ver o quão descolada a pessoa tá e o quanto ela acredita em toda aquela coisa mística e super poderosa que ela tem na cabeça dela. Sim, e é por isso que muitas vezes no transtorno afetivo bipolar a gente acaba usando antipsicótico também. Não, sempre. O estabilizador de humor normalmente vem associado ao antipsicótico justamente porque o antipsicótico ele tem essa função de proteger o dano cerebral que qualquer fase de uma doença psicótica vai causar. Sim. E tem uma coisa interessante que eu queria trazer, que assim, eu tava lendo exatamente pra eu não falar merda, né? Mas muitas vezes o antipsicótico pode gerar um episódio psicótico. E isso eu acho assim... Como a gente explica, né? Como o antipsicótico pode gerar um episódio psicótico? Isso era legal, tem um farmacêutico aqui pra explicar, mas eu vou falar o que eu conheço. Existem várias teorias sobre a origem dos sintomas psicóticos. O mais aceito é de que a origem dos sintomas psicóticos está relacionada a um desbalanceamento de glutamato e dopamina no cérebro. Então são dois sistemas que conversam entre si e a desregulação desse sistema acaba gerando uma hiperdopaminergia, então seria um excesso de dopamina em algumas áreas do cérebro e é isso que gera o funcionamento alterado. A questão do antipsicótico é de que ele foi cunhado justamente para atuar nessas áreas. O problema existem diferentes áreas do cérebro e a dopamina tem funções diferentes em diferentes áreas do cérebro. Então, se eu não uso o medicamento adequado ou a dosagem não está adequada, eu posso fazer com que uma área que deveria ter uma concentração maior de dopamina tenha uma concentração menor, e isso gera uma coisa, síndrome amotivacional, que a gente chama, né, uma depressão, entre aspas, ou eu posso aumentar a dopamina em uma área que não deveria ter tanta, e aí gera um sintoma psicótico. Então, por que eu acho legal trazer isso? Exatamente, está envolvido com a dopamina. Então... Fernando cindiu aí. Não, pode falar. Então, está envolvido com a dopamina. A grande questão é a dopamina, além dela estar associada com motivação e tal, ela está associada com a saliência do estímulo. Uhum. Então, o que isso quer dizer? A saliência do estímulo é o quanto que o meu cérebro consegue perceber que aquele estímulo específico é importante. Então, dependendo de como a dopamina vai estar atuando no cérebro, então se a gente tem muita dopamina num lugar, pouca dopamina em outro lugar, em determinadas regiões, isso pode aumentar a saliência de objetos que não deveriam ser salientes para o processamento da informação. Então isso gera um episódio psicótico, por quê? Porque de repente tudo fica importante, o cérebro começa a perder a noção do que é a informação relevante e do que não é a informação relevante. E isso vai fazer com que o surte. Então eu achei assim fenomenal exatamente por isso, um antipsicótico, ele vai atuar na atividade da dopamina e se a gente desregula a dopamina em lugares específicos, isso pode gerar um episódio psicótico. Assim, existem tipos de antipsicóticos, né? Então, esses antipsicóticos que atuam diretamente no sistema dopaminérgico são medicamentos mais antigos, são fórmulas mais antigas que não são tão utilizadas hoje em dia. Normalmente são utilizadas só em casos assim, bem específicos ou casos muito refratários que não respondem direito às medicações atuais. Porque eu falei, né, tem o sistema dopaminérgico e o sistema glutamatérgico. E agora tem muita coisa que já está atuando no sistema glutamatérgico, justamente porque a ideia do sistema glutamatérgico é que ele regula o sistema dopaminérgico. Então, se existe uma alteração no sistema de dopamina, normalmente é porque existe também uma regulação no sistema de glutamato, que sinaliza a liberação de dopamina. Então, se eu corrijo o sistema glutamatérgico, eu, por consequência, estou modulando o sistema dopaminérgico. Aí tem outros tipos de medicamentos que atuam de outras formas. Mas eu acho legal esse link que a Juliana trouxe, porque agora a gente entra no terceiro transtorno psicótico, que eu acho que é o mais famoso, que Antes, eu tenho que fazer uma pergunta. Então, dependendo de onde eu altero, aumento ou diminuo a dopamina ou glutamato, você tem alguma... pode resultar em um episódio psicótico. Mas como saber o que usar e qual área que vai precisar ser modificada, modulada? Como você sabe qual medicamento é o ideal para aquele indivíduo baseado nisso? Tentativa e erro. Tentativa e erro. Porra. Pois Sim. é. Science. E por isso... Não, tem exames de farmacogenética, você consegue fazer medidas a partir do exame de sangue para ver qual medicamento vai reagir melhor. Gente que tem poder aquisitivo consegue, acerta, tem mais chances de acertar o medicamento. Mas, assim, a priori, pensando em política de saúde pública, a ideia é usar medicamentos, fórmulas mais recentes,
justamente porque a atuação no sistema glutamatérgico tem menos efeito colateral. Então, acho que atualmente eu não posso estar falando merda, mas atualmente o remédio que eles mais utilizam, assim, em sistema de saúde público, pelo menos que eu tenho olhado, é a olanzapina, justamente porque ela gera menos efeito colateral e ela tem um espectro maior de atuação. E aí, se você tem casos refratários que são muito graves, não respondem direito ao olanzapina, o que já é difícil, porque o olanzapina é um medicamento muito bom, aí você vai testando outros tipos de antipsicóticos. Mas com qualquer remédio, a ideia é essa, assim, você tem uma infecção de garganta, eu vou te dar amoxicilina, que é o antibiótico mais basiquinho. Não funcionou, eu vou para azitromicina. Não funcionou, eu vou para outro, entende? Não dá muito para matar certeiro que o medicamento funciona. Exato. A ideia é usar o que tem menos efeito colateral. E uma coisa interessante que a gente pode trazer a gente sabe que está tendo um surto errôneo de utilização de medicamentos para o TDAH com pessoas que não têm uma questão do TDAH. A gente sabe que o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente tem uma desregulação da dopamina no cérebro. Se quiserem saber mais, vejam o nosso episódio, está lá no card. A gente tem uma desregulação da dopamina, por isso que a gente usa um medicamento que vai dar um boom de dopamina no cérebro, porque o nosso cérebro tem pouco, entende? E aí a gente tem pessoas que são neurotípicas utilizando o Venvance, por exemplo, ou a Ritalina, para trabalhar mais, ou para ir para ter energia para ir para balada e etc. E o que a gente tem? Pessoas surtando, tendo surtos psicóticos. Por quê? Porque ela tem um nível, sei lá, ela tem 100 dopamina. E o certo seria ter 100 dopamina lá, na cabecinha dela. Ela vai lá e coloca um monte de medicamento pra dentro dela, ela tem 500 dopamina. Vai surtar. E acho que nem medicamento. O maior risco aí, e é uma coisa que tá ficando bem comum, que é a psicose induzida por substâncias. Que aí, no geral, assim, eu tomei Ritalina demais, entraria. Mas o que acaba entrando principalmente aí, é o maior risco, é cannabis na adolescência. Eu tenho até um caso, tem um amigo que ele teve 2 surtos psicóticos por uso de maconha. Uhum. E foi bizarro, porque, tipo, foi, obviamente, do nada. E ele fumava muito, todo dia, muito. E durante anos, chegou um momento em que ele simplesmente estava na rua e foi muito Mr. Robot, a série, sabe? Ele começou a andar assim, olhar pras pessoas e as pessoas estavam falando num ponto, sabe? Ele acreditava que estavam falando num ponto, estavam seguindo ele. E... Tudo bem? É que eu tava com muito frio. Nossa, dá pra ver que ela tá arrepiada. E o quanto que... E aí ele começou a correr, voltando pra casa, achando que todo mundo tava seguindo ele, se trancou no quarto e não saía por nada. Tipo, a sorte que ele dividia apartamento com um amigo dele, que foi chamando a família, etc, e ele teve que ser internado. Tipo, e desde esse primeiro surto psicótico, ele teve um segundo e ele não voltou ao 100%. Não, essa é a... No conto social, isso fica como aquela bad trip da maconha, mas a verdade é, quando você abre um quadro psicótico induzido por substância, você é paciente psicótico. Você não volta à normalidade, não é um episódio psicótico breve. Porque quando você abre por uso de substância, você já alterou tanto a química cerebral daquela pessoa que não tem volta. Você abriu um quadro psicótico, você é tratado a partir dali, então, como um esquizofrênico. Por isso que a gente costuma dizer que quando você toma, por exemplo, LSD, existe uma vida antes e depois, porque exatamente, você altera no nível de processamento. Exato. Maconha costuma ser o mais perigoso, porque a maconha ela demora muito tempo para abrir o quadro. Então a pessoa faz um uso crônico durante muito tempo achando que tá tudo bem. Quando o negócio acontece, já era, o estrago já tá feito. No segundo episódio, foi bem complicado. Foi ano passado. Ele entrou numa fase... Até então, o que a gente tinha visto, né? É uma amizade que se afastou pela vida mesmo, ele mudou de cidade e tal. E nessa segunda parte, na segunda fase, ele acabou ficando extremamente violento. Quando os pais dele me mandaram... Na verdade, eu vi ele postando vários stories, tudo muito sem sentido. No Instagram, e falando coisas nada a ver, e aí ele me mencionou também, e tipo, mas, sabe, meio que desconexo, mas também muito que eu percebia que era uma fase de mania. Ele tava, tipo, se achando poderoso, ele começou a bater nas pessoas, destruiu o próprio carro no soco, tipo, e ele mostrava como eu sou foda, você mexer comigo, tipo, ele sempre muito alterado.
E aí eu que mandei mensagem pros pais dele, falei, mano, tá tudo bem e tal, sei lá o que, eles foram me acionando, falando, mano, situação muito bizarra que tava acontecendo, sabe, mandando um vídeo dele na hora. Aí eu fui, liguei pra ele, fiz vídeo de chamada e tentando, e nisso falando com a Ju e tipo, o que porque a cidade onde ele tá é uma cidade onde eu tenho interior, muito tal. conhecimento. E como eles poderiam procurar ajuda, né? E porque os pais estavam com muito medo, ele tava pegando todas as coisas da casa, colocando no carro pra vir pra São Paulo e ameaçava as pessoas e ameaçava de morte fulano e ciclano, e como ele era foda e que ele, sabe, tipo, e os pais simplesmente esconderam a chave do carro. E é uma coisa óbvia. Só que aí ele começou a revirar a casa porque, a chave sumiu, nunca que vai ser alguém que vai pegar a chave sem eu ver. Mas coisas tão sutis assim, sabe? Falta de crítica da realidade. Exato, é por isso que esse é o principal sintoma, a falta de crítica. A chave sumiu não é porque alguém escondeu, é porque os aliens roubaram, é porque alguma coisa levou. E aí a gente foi acionando tudo, ele foi internado, ele foi diagnosticado com bipolaridade. E nesse aí falaram que ele teve uma fase mania com um episódio psicótico. Sim. Mas assim, a pessoa muda 100%, tipo 100%. Eu lembro que no primeiro episódio psicótico que ele teve, que até então foi por uso de substância, e o psiquiatra falou pra ele não usar, ele voltou a usar e teve isso de novo. Quando eu o visitei, depois de ele já ter feito todo o tratamento, não todo o tratamento, mas tinha feito tratamento, estabilizado, desconexo, ele conversava, ele falava coisas assim, para ele tinha tudo sentido, mas mano, o que você tá falando? Sabe, tipo, e não volta. Não volta. E teve outro episódio mais intenso, e não volta. Por isso que a ideia é sempre essa. Qualquer episódio psicótico, episódio de mania, ou alucinações, enfim, qualquer um deles é neurotóxico. Você perde função, e perde muito. É pior que ter uma epilepsia, é pior que ter uma convulsão. Então, a ideia do medicamento, e é por isso que você ceda, né? Todo mundo fala, porque é estranho, né? O paciente chega no PS psiquiátrico, a primeira coisa é, vou meter um Aldol aqui pro cara dormir. E você precisa fazer isso, porque... Os caras grandão pegar ele lá. Você precisa interromper o episódio, porque quanto mais tempo ele ficar naquilo, mais função ele vai perdendo, mais perda cerebral ele tem. Então, é urgente, e a questão da maconha, ela é muito perigosa, porque hoje em dia tem uma linha de pesquisa, né? O próprio Edu no episódio do TDAH conversou, e eu acho muito legal. Tipo, tem o uso terapêutico da maconha tem muitas evidências, ele funciona muito. Mas exatamente, né? A ideia de que é um uso controlado de um composto específico da maconha que lida nos receptores endocannabinoides do cérebro. Não é a maconha inteira, né? Então você fumar a maconha... Pensado. Exato, você fumar a maconha não é terapêutico. Quando você usa o óleo da cannabis para uma forma específica, durante uma infusão específica, para um tratamento específico. Para transtornos específicos. Exato. Tomando cuidado. Aí ela tem um uso terapêutico. Então, e isso eu falo porque é muito bizarro você ver alguns, tipo, encontros de maconha, né? Tem o Legaliza lá, o movimento de Legaliza. E é outra questão política que eu não vou entrar. Mas você vê discursos muito desconexos sobre essa coisa da maconha, né? De que, não, eu faço tratamento de dor crônica fumando baseado. Não é terapêutico. Você pode fazer o uso do óleo e realmente ajuda com dor crônica. Mas não é fumando baseado. Fumando baseado você coloca seu cérebro em risco. Então, não é nem um discurso moralista aqui, eu não estou julgando quem fuma ou não maconha, eu acho que a pessoa... Bebe álcool, tem cigarro, exato, tem, e isso vai sempre ter, a sociedade evoluiu para se drogar, mas a pessoa precisa ter ciência do risco que ela está se colocando quando ela escolhe fazer isso, entendeu? Não dá para você, eu fumo maconha, então eu vou advogar que a maconha é boa para tudo, trata câncer com maconha, trata isso com maconha. Tem evidência? E se tem evidência, qual é o composto? Porque é farmacologia básica. Eu posso falar, querendo ou não, quando a gente vai no hospital, enfim, a Ritalina. O Eduardo deu esse exemplo, eu vou repetir. A Ritalina, ela é uma cocaína bonitinha ali, é uma cocaína gourmetizada. Cocaína limpa. Exato, ela é uma cocaína gourmetizada. Só que a gente faz um uso terapêutico dela, controlado, em doses pequenas, de uma forma específica, com acompanhamento específico. Não gera adição, não gera problemas na funcionalidade da pessoa. A maconha é a mesma coisa. Eu tenho um composto lá que pode ser usado de forma terapêutica, e se usado de forma terapêutica, ele é maravilhoso. Agora, não significa que eu posso pegar a plantinha lá e falar, não estou tratando minha dor crônica. Não está. E não se engane de que você está, porque você não está. Então, a psicose induzida por substâncias da maconha é um problema gigantesco. Outra coisa que talvez seja polêmico, mas também é um problema, é a coisa da ayahuasca, né? Que aí agora tem uma questão religiosa por detrás disso. E é muito comum as pessoas abrirem quadro psicótico por causa disso. E
E é um hábito muito difícil, porque como está relacionado a um ritual religioso, como é que eu vou virar para a pessoa? É a mesma coisa que eu virar para um católico e falar, cara, você não pode comer hóstia quando você vai na missa. É difícil. Como é que o cara vai justificar isso, sabe? Faz parte do ritual. Então, a ayahuasca é a mesma coisa. A pessoa abre o quadro psicótico e é isso que o Fernando falou, não volta. Então, ela precisa fazer tratamento contínuo e é um paciente chato porque você fala, não faz uso, para de frequentar. E a pessoa, não, mas eu gosto. Não, mas me ajuda. Então, tanto a maconha quanto a ayahuasca tem essa coisa mística. E isso é uma coisa que a gente precisa conscientizar, de que, olha, você pode usar, não tem problema, mas saiba que não, a maconha não abre sua espiritualidade, não, ela não te abrange a novas experiências, ela é uma substância psicoativa, ela dá essa sensação porque ela está mudando a forma como você interage com o mundo, como você percebe o seu ambiente, e isso pode te dar problemas muito graves, às vezes nem abre quadro psicótico, mas tem uma série de sequelas aí pelo uso constante da maconha, né? Desatenção é uma delas, inclusive. Então, tem que ter ciência disso tudo, né? Eu acho que eu nunca vou advogar pela proibição das coisas, porque eu acho que isso não faz sentido. Mas você tem que ter consciência daquilo que você está fazendo, que você está colocando seu cérebro sobre. A grande questão é não querer tampar buraco usando droga, em vez de ir atrás de uma ajuda terapêutica especializada. Então, assim, se você está passando por questões, você é um ansioso crônico, se você é um depressivo crônico, se você sente que, sei lá, você tem uma desatenção desde sempre, etc., para de se entupir de droga e vai atrás de um tratamento de coerente. droga na farmácia. Se entupa de drogas boas. Não, vá atrás de um Eu tratamento. só uso cocaína gourmetizada, tá bom? Vá atrás de um tratamento psiquiátrico, vá atrás de um tratamento psicológico, em vez de se entupir de droga que você compra ali na boca. Porque você não sabe do que tá dentro. Exato. E esse é o maior problema, né? O famosinho prensado, que você pega qualquer pessoa especialista em canabidiol, né? Que trabalha com isso, faz pesquisa. Ele só tem amor. Exato, o cara fala, eu eu prefiro morrer do que fumar um prensado, porque não... Acho que 2% daquilo é maconha de verdade, o resto é um monte de coisa que mistura. Então, enfim, mas isso é um adendo para a psicose induzida por substâncias. Tudo isso para falar da estrela do show, que é a esquizofrenia, que é o que causa mais medo em todas as pessoas, é o que causa mais pavor, é o que a gente tem menos conhecimento, por incrível que pareça, justamente porque ela é mistificada da forma que ela é, né? Então, a gente pode até fazer uma enquete no canal, que eu acho que seria interessante, pré-liberação desse episódio, que é justamente o que você acha que é mais comum no esquizofrênico. Tipo, o que você pensa quando você pensa no esquizofrênico? Porque é muito comum as pessoas pensarem em, tipo, assassinos psicóticos. É muito comum, e esse termo até existe, um assassino psicótico. É muito comum você pensar naquelas pessoas que estão completamente malucas e fazem coisas bizarras na sociedade, sabe? Porque estão completamente descoladas da sociedade. E isso às vezes acontece, mas tem um estigma muito grande, tem uma falta de conhecimento muito grande sobre o curso da doença psicótica, da esquizofrenia principalmente. Então, a esquizofrenia, sim, ela é a doença psicótica mais grave. Ela é, sim, a mais marcada por alucinações, e aí as alucinações podem ter uma valência positiva ou negativa. Então, dá para você ser um esquizofrênico que tem episódios psicóticos maníacos, isso é possível, não necessariamente é aquela coisa de estou sendo perseguido por demônios ou estou sendo abduzido por alienígenas, não é sempre assim, às vezes é uma coisa de grandeza, às vezes é um episódio maníaco ali de quero mudar o mundo, consigo fazer isso com a palma da minha mão. E acho que o maior marcador da esquizofrenia que a gente consegue perceber agora é justamente que ele tem uma carga, uma bagagem de sintomas prodrômicos, né? Eu já falei esse termo de novo, mas a ideia do sintoma prodrômico é justamente a perda de funcionalidade que a pessoa tem até ela ter o primeiro episódio psicótico. Então, o primeiro episódio psicótico costuma acontecer no final da adolescência, começo, metade da idade adulta. Então, uma coisa que é muito comum a gente lembrar é, se chegou um paciente na emergência psiquiátrica com 50, 60 anos tendo o primeiro episódio psicótico, provavelmente é induzido por substância. E quando eu falo induzida por substância, pode ser maconha, pode ser cocaína, pode ser envenenamento por metal pesado, pode ser algum medicamento que o cara usou além da conta, então N coisas podem causar um episódio psicótico. Mas normalmente ele fica circunscrito o primeiro episódio de uma esquizofrenia, de qualquer doença psicótica, mas principalmente de esquizofrenia, fica circunscrito nessa faixa etária, no final da adolescência, começo da idade adulta. Mas tem uma série de perdas que acontecem antes, e esse é o maior problema, porque a gente começa a perceber, por exemplo, mudanças de humor. Então é muito comum o paciente
que está em fase prodrômica de psicose, ele começa a ficar com aquele humor deprimido, ele se isola, ele interage menos com as pessoas, ele começa a se cuidar menos também. Só que você está observando só isso. Você está observando só isso, qualquer psicólogo vai olhar, qualquer psiquiatra vai olhar para esses sintomas e vai pensar, é uma depressão, é um quadro depressivo. Ou a pessoa está muito ansiosa, ela começa a se desorganizar por causa da ansiedade, ela começa a esquecer os compromissos dela, chegar atrasada nos lugares, é um transtorno ansioso. A pessoa está indo mal na escola, ela começa a se desorganizar, ela não consegue dar conta das próprias tarefas, começa a reprovar, as notas começam a cair, é um transtorno de aprendizagem, é um TDAH, é um transtorno de neurodesenvolvimento. Mas qual é o problema? A fase prodrômica, ela acontece, né, como eu falei, se o surto psicótico acontece no final da adolescência, a fase prodrômica vai ser o que vinha antes, é a adolescência e a pré-adolescência. Então esses sintomas começam a aparecer aí. Só que não necessariamente a pessoa vai ter o combo de todos eles, né? Então ela não vai ter mudança de humor, mas mudança cognitiva, mas mudança de ritmo, né? De eutimia. Ela vai ter uma delas. E aí é a coisa que confunde de você pegar a criança com 15 anos, que está começando a ter sintoma de desatenção, com 15 anos. E TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então é esperado que eu fosse perceber isso com 7, 8, 9 anos de idade. Já deveria começar a perceber essas dificuldades. Não, eu estou percebendo com 16. Começou agora. Ano passado estava tudo bem, nunca teve dificuldades. Começou agora. Não teve mudança muito grande na demanda? Não teve. Mas ele está começando a se desorganizar. Então é um alerta ali que a gente tem que ter. Porque a gente tem que acompanhar essa pessoa e ver se essa funcionalidade dela está caindo, está perdendo. Porque ela vai ser perdida cada vez mais até chegar no episódio psicótico. O problema é que é difícil pegar, né? A ideia é justamente essa. Eu tenho vários sintomas que predizem a psicose, mas isoladamente eles são outra coisa. Então se eu não olho para o todo, eu vou fazer o diagnóstico errado até a pessoa ter o primeiro episódio, e aí eu vou conseguir pensar no episódio certo. Então, tem um esforço muito grande global aí para a gente tentar salvar cérebros, porque a ideia é justamente focar cada vez mais nessa conscientização de, olha, eu estou percebendo esse tipo de alteração, mas eu tenho que investigar essas outras áreas, porque se eu perceber queda funcional nessas outras áreas, eu não posso pensar só no transtorno do neurodesenvolvimento. E é difícil, porque se eu falar, o TDAH não pode ter depressão, e aí ele vai ter problema de humor e problema de desatenção, pode, e talvez aconteça. Inclusive é. Exato, é comum até. Então, o importante muito é esse acompanhamento da funcionalidade da pessoa, e querendo ou não, e essa é a maior dificuldade, é justamente essa adequação de tratamento, de olha, a gente está tentando com antidepressivo, ele não está respondendo, então talvez não seja depressão, talvez não seja isso que está causando a dificuldade dessa pessoa, o sintoma dessa pessoa. E aí vem o outro ponto da esquizofrenia, que é o que muita gente não entende também, que é, beleza, teve o primeiro episódio psicótico. Então abriu o quadro de psicose, agora a gente pode chamar ele de esquizofrênico ou de bipolar, enfim. Uhum. E é importante essa especificidade, porque tem uma diferença entre psicose e esquizofrenia, né? Uhum. Esquizofrenia é um tipo de psicose. Então, beleza, fechamos esquizofrenia. Aí tem o curso da doença da esquizofrenia. E é outra coisa que as pessoas pensam, beleza, fechou a esquizofrenia, então ela vai ficar internada para o resto da vida, que péssima escolha, apesar de que a internação é necessária. Em alguns momentos. Em alguns momentos, sim. Mas não vai ficar internado pelo resto da vida. Ou vai impregnar de remédio e vai ficar vegetando pro resto da vida. E nenhuma das duas coisas é verdade. Então, a pessoa tem o primeiro episódio psicótico, como o Fernando comentou. É esperado que a pessoa... ela é uma antes e outra depois. E é até tocante, assim, marcante você ver os discursos das pessoas, porque às vezes acontece, tipo, cara, ele acabou de conseguir um emprego como engenheiro-chefe de uma fábrica, teve o primeiro episódio psicótico, o cara não consegue mais fazer o trabalho dele, ele perdeu, é como se aquela memória, aquele conhecimento nunca existisse, ele não consegue mais. Mas organiza aqui, não consegue. Eu vi um caso que o cara estava sendo treinado para ser dublê, não. Demorou muito tempo para ele conseguir voltar a fazer as aulas de atuação para talvez voltar para esse trabalho. Porque você perde muita funcionalidade. Não tem como. E além da perda, o medicamento antipsicótico às vezes causa uma lentificação, causa uma alteração de pensamento ali. Então é difícil você lidar com a doença. E outra coisa que também é matador da psicose, que para mulheres principalmente, porque muitos antipsicóticos mexem no metabolismo e causam ganho de peso. E aí a adesão no medicamento vai lá pra baixo. Exato. Ninguém toma porque, eu prefiro ficar magra e louca do que gorda.
sociedade suave que a gente vive. Mas é uma dificuldade pro tratamento, né? Então, tem isso. E segundo que é o curso da doença psicótica. Então, é esperado que a pessoa tenha o primeiro episódio psicótico, beleza, ela vai ser internada, isso vai ser estabilizado, ela vai começar o tratamento com antipsicótico, só que a psicose ela tem uma fase que a gente chama de ativa, né? A esquizofrenia, principalmente. Ela tem uma fase que a gente chama de ativa. E a fase ativa consiste justamente num surto, aí ela tem um período de tempo que ela passa estável e eventualmente ela vai surtar de novo. E assim, mas aumenta a dose do medicamento, né? Não adianta, ela vai surtar de novo. A ideia do antipsicótico é você conseguir estabilizar ela o mais rápido possível quando ela começar esse movimento de surtar de novo. Então, o que a gente costuma conversar no tratamento da psicose então, imagina que a gente tem um gráfico, quando ela surta é o pico, então é o máximo de sintomas psicóticos que ela tem, ela vai ter um vale. A ideia é você fazer um tratamento para que no próximo surto ela tenha menos sintomas psicóticos do que ela teve antes, e cada vez menos, até ela conseguir estabilizar. Mas isso vai demorar muito tempo. E é por isso que a gente chama de fase ativa. Porque isso leva 10 anos para a pessoa conseguir ter essa diminuição. E a ideia é ir diminuindo para a gente ter menos e menos sequelas. Porque depois, e é até engraçado, porque pensa, eu conheço gente esquizofrênica. Quando essa pessoa fez 50 anos, ela não surtava mais. Parou. Curou? Não curou. Mas é porque a fase ativa acabou. Aí chega na fase latente, que é o nome dessa última fase, que é quando a pessoa tem que conviver com os sintomas cognitivos dos surtos. As consequências. As consequências, exato. Por isso que é muito importante estabilizar durante a fase ativa, porque se a pessoa tem muito surto, ela tem muita perda. E aí ela tem aquelas coisas disfuncionais totalmente, tipo, tem pessoas com esquizofrenia que não foram tratadas corretamente, né? Não tiveram um controle de sintomas durante a fase ativa, e gente que precisa de cuidador, porque não consegue funcionar. Tem uma dificuldade gigantesca de funcionalidade. E esses são os casos mais graves que todo mundo tem medo. Mas tem outros casos de que quando você trata certo, estabiliza os sintomas no momento certo, faz o acompanhamento terapêutico certo, você não fala que a pessoa é esquizofrênica. Exato. Ela tem uma dificuldade aqui e ali, mas está organizada, tá trabalhando, vivendo sozinha tranquilamente. Então, por isso que é importante a gente não ter esse estigma do louco. Sim. Porque é muito comum a pessoa abrir o quadro psicótico, então ou a família às vezes ostraciza, né? É o louquinho da família, e não cuida, não faz essa interação social, não faz essa preocupação de inserir, nossa, tá foda hoje, inserir a pessoa na sociedade, ou faz o movimento contrário de, vou levar para o hospital e o hospital resolve, vou levar para o hospital e o hospital resolve. Só que o hospital ele é uma etapa do tratamento. Realmente, quando a pessoa está em surto psicótico, ela precisa ficar internada. E aí, todo psicólogo maluco que virar e falar de tratar a psicose com psicoterapia, apenas você está louco. Você está psicótico. Exato, você devia pendurar seu CRP, porque não existe tratamento. CRP. Não existe tratamento de esquizofrenia ou qualquer outra doença psicótica só com psicoterapia. Mas não é só confrontar a perda de realidade dele? Não existe. Você precisa do medicamento. Se você não estabiliza o quadro psicótico, o que você está falando, seu movimento terapêutico, suas crenças que você está aprendendo com o cara, nada disso faz sentido nenhum. Você precisa estabilizar ele com medicamento. Não adianta, não tem opção. Mas e o cara na fase latente? Às vezes, mesmo na fase latente, ele ainda precisa tomar o antipsicótico. Então, existem casos que você consegue diminuir a dosagem, mas ainda precisa tomar medicação. Não tem jeito. E isso é muito bizarro, porque assim, eu não sei se o Fernando teve essa experiência, mas eu ouvi em sala de aula que dava para você curar esquizofrenia com psicoterapia. E isso não existe. É impossível. Você tem diagnóstico de esquizofrenia, você será esquizofrênico pelo resto da sua vida. Tanto que a discussão mais atual da esquizofrenia é justamente não considerar mais a esquizofrenia como um transtorno psicótico apenas, e sim como um transtorno do neurodesenvolvimento. Porque cada vez mais a gente está entendendo bases genéticas da esquizofrenia, alterações dopaminérgicas e no funcionamento cerebral desde a fase embrionária, primeira infância, e agora que a gente sabe dessa fase prodrômica, a gente consegue falar, olha, então, se tem uma coisa que acontece antes do sintoma psicótico e acompanha o desenvolvimento, por que eu estou considerando ela só como uma doença psiquiátrica aguda, que afeta os adultos, sendo que tem uma série de sintomas que pegam desde a primeira infância, né? Então, tem essa mudança de paradigma até para a compreensão da esquizofrenia, justamente porque ela é uma condição muito, muito grave e a gente precisa de mais conhecimento sobre. Não dá pra gente viver nesse mundo fantasioso onde a gente resolve tudo sem medicamento, a gente resolve tudo de uma forma terapêutica em casa, conversando.
tem uma funcionalidade muito importante, sim. A psicoterapia, principalmente TCC, eu diria que exclusivamente TCC, tem uma resposta muito boa com os pacientes esquizofrênicos, sim. Ajuda na funcionalidade, sim. Ajuda a diminuir a incidência de episódio psicótico, sim. Mas não é isso que vai segurar. Exato. E pensando nisso, assim, eu acho que tem um caso muito legal, aquele que eu te mandei no Instagram. Lembra aquele menino? Não. Não? Não. Tudo bem. É um cara que ele tem esquizofrenia e ele começou fez, né, um Instagram pra falar sobre isso e tal. Ele é americano, né? Então, sei lá se é americano. Fala inglês, não sei de onde ele é. Mas uma das coisas interessantes ele continua tendo alucinações. Então as alucinações visuais e auditivas dele não pararam, mesmo com antipsicótico e tal, não pararam, ele tá em fase ativa, mas a grande questão através da terapia, ele desenvolveu estratégias para lidar com as alucinações. E aí isso é uma coisa que ele começou a divulgar. Então assim, uma das estratégias dele é filmar. Então ele filma, quando ele ouve ou ele vê alguém que ele fica um pouco em dúvida se existe mesmo ou não, ou que tá falando, e ele acredita plenamente no que a pessoa tá falando, mas se em algum momento ele fica um pouco ali questionando, né, porque aquela pessoa tá ali sozinha, ele filma, e depois ele olha. Ele tem uma estratégia do cachorro dele, então se ele tá com o cachorro dele, e o cachorro dele nem vê nada, tipo, não vai tentar cheirar, nem nada assim, opa, talvez não seja uma pessoa real. Então, assim, uma estratégia antiga dele, ele jogava alguma coisa na pessoa. Só que, eventualmente, ele jogou numa pessoa que existe de verdade. Então, assim, isso acontece. Só que, olha aí, ele foi desenvolvendo estratégias pela terapia para lidar com esse sintoma. É que esse tipo de abordagem existe, só que a gente volta naquela coisa da crítica, né? O que eu sei de literatura normalmente as poucas pessoas que conseguem desafiar essa perda de crítica, elas têm uma coisa que a gente chama de reserva cognitiva. Então a ideia a pessoa ela tem um funcionamento cerebral, um funcionamento cognitivo muito bom, antecedendo o primeiro episódio psicótico, de forma que as perdas que ela sofre quando ela tem o primeiro episódio não prejudicam tanto o funcionamento dela. Então ela consegue manter mais ou menos esse nível de crítica, e aí em psicoterapia dá para você treinar essa pessoa para fazer esse desafio da realidade dela constante, de olha, eu estou vendo alguma coisa, estou me sentindo de uma forma específica, será que isso realmente é condizente com o que está acontecendo? E aí você desafia a realidade. Mas é muito complicado, são pouquíssimas pessoas que chegam nessa etapa. Sim. Normalmente o que acontece na psicoterapia é uma questão de reconhecimento, principalmente de estressores, principalmente de sintomas de estresse que antecedem o primeiro episódio e de desorganização. Então a pessoa entender quando ela está se desorganizando no trabalho, quando ela não está dando conta das coisas. Uma coisa que ajuda muito com pacientes esquizofrênicos é uma rotina muito rígida. São aquelas pessoas que normalmente tomam um café toda hora, entram no trabalho no mesmo horário, saem do trabalho no mesmo horário, e isso ajuda, porque diminui a ansiedade, diminui a imprevisibilidade. Então, para pacientes esquizofrênicos isso é ótimo, para autistas também. Para pessoas normais não. Mas acho que a rotina cada um gosta da sua ou não gosta da sua, mas para pacientes esquizofrênicos ajuda muito essa organização da rotina. Às vezes é uma coisa que inclusive os terapeutas ocupacionais atuam nessa área, que é justamente organizar a agenda da pessoa, organizar a vida da pessoa e a adesão a isso. E aí a gente precisa fazer uma conscientização muito grande da família dela, dos ambientes em que ela frequenta, porque não dá para você virar para um paciente tem esquizofrenia e fala, olha, hoje eu preciso que você fique 2 horas a mais no trabalho e saia sozinho. Aquilo está muito fora da rotina da pessoa, isso pode desorganizar a pessoa, e o problema desorganizou hoje, ela vai te surtar daqui a 1 mês, mas isso vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando. Então tem que tomar muito cuidado com a rotina, essa é a abordagem terapêutica principal, por isso que funciona, porque é fazer a pessoa entender do que ela precisa e o quanto aquilo vai desorganizar ela. Sim. Eu não manjo muito, não tenho muito o que acrescentar, mas é muito legal. Eu acho que agora a gente pode fechar falando principalmente sobre os mitos e malconcepções sobre a esquizofrenia e a psicose no geral. Esquizofrênico é perigoso, vai te matar? Não, eu acho que, assim, a primeira coisa, o fato escancarado disso é que o filme Psicose, que fala sobre um assassino em série, tem o nome Psicose. E eu entendo, porque tem um negócio que Norman Bates fala com a mãe, e isso existe realmente na história dele.
mas a gente precisa separar as coisas. Então, é possível a pessoa ter um episódio psicótico e matar alguém durante o episódio psicótico? Ou machucar alguém durante o episódio psicótico? Isso pode acontecer. E quando acontece, a pessoa ela é inimputável, né? Então, se eu não me engano, teve um caso recente até daquele cara que entrou na escola com a machadinha, que marcou todo mundo ficou indignado, porque foi mais uma questão de violência no ambiente escolar. Mas tem uma diferença. Uma coisa é o adolescente que entrou com uma faca e ele tinha toda uma função, ele tinha um objetivo, era um pensamento organizado, entre aspas, mas ele não estava psicótico quando ele fez aquilo. O cara da machadinha estava. E essa é a questão. Não dá para eu virar para esse cara e falar, você é culpado pelo que você fez. O cérebro dele não estava processando as coisas do jeito que deveriam ser processadas. Ele estava em um episódio psicótico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente culpabiliza o psicótico pelo sintoma da psicose dele, porque ele não tem controle nenhum sobre aquilo. Ele não escolhe quando ele vai fazer aquilo, ele não controla. E outra questão é justamente patologizar a violência, né? Então, entrar na escola e matar pessoas... Quer dizer que você é um psicótico? Não. Um psicopata? É isso, um psicótico pode estar em surto, entrar na escola e matar alguém? Pode. Mas se isso é o que está acontecendo, ele tem uma doença que precisa ser tratada e controlada. Agora, também é muito possível ter uma pessoa que, por qualquer motivo que seja, decidiu fazer isso de forma racional, não está psicótica, e isso é outra coisa. Então, isso é um subproduto de uma sociedade doente. Exato. Não que a psicose não seja, mas sim, também, né? Então, eu acho que a mídia tem que tomar muito cuidado na forma como eles mostram isso. Porque cria um estigma cada vez maior de que se você tem um esquizofrênico na sua família, ele vai matar alguém. Ele vai fazer alguma coisa terrível. E ele não vai. Tem que deixar ele longe das pessoas. Exato, tem que isolar, tem que prender. E ele não vai. Na maior parte das vezes, ele só faz mal a si mesmo. Tanto que entre os pacientes psicóticos está a maior taxa de suicídio. Uma das maiores taxas de suicídio dentro dos transtornos psiquiátricos. Porque são as pessoas que justamente perdem a noção da realidade e ou se matam quando elas estão fora do episódio ativo, porque elas não conseguem lidar com aquilo, ou elas se matam durante o surto, porque elas perderam a noção totalmente, se jogam de pontes, enfim, acham que vão voar e isso acontece. Então, eles morrem muito mais. São as pessoas que mais sofrem. E é isso que você tem que tomar cuidado quando a gente vai na televisão e fala, mas então entrou um assassino psicótico, um psicopata. Psicopata e psicótico são coisas diferentes. São coisas diferentes? São coisas completamente diferentes. Eu arrisco dizer que o termo psicopata, ele deveria parar de existir. Mas ele, teoricamente, existe mais, né? Assim, o em termos de prevalência? Não, o antigo psicopata, ele foi incorporado como transtorno de personalidade antissocial. Não, então, mas o problema é que na linguagem popular ainda existe a psicopatia, mas isso não existe. Então, não só na linguagem popular, a gente tem muitos podcasts de crimes que lidam ainda com essa terminologia de psicopata. Eu acho que volta naquilo que a gente estava falando no episódio do Dahmer, né? De que a gente precisa criar uma patologia, né? Uma condição psiquiátrica que é, sei lá, o transtorno do assassino em série. Que abrange esse comportamento violento. Porque o antissocial em si já é estigmatizado. Você pode ser antissocial e nunca matar ninguém na tua vida. Você só é, enfim, menos adaptado em termos sociais. Só, ponto. Você pode nunca cometer nenhum crime, viver completamente uma vida totalmente normal, tendo personalidade antissocial. Isso é completamente possível. Tanto é que a gente tem muitos CEOs, donos de empresas grandes e poderosos e etc., que têm traços de personalidade antissocial. Diagnóstico. Diagnóstico. Então, assim, não quer dizer que essas pessoas matam, mas quer dizer que eles têm... A grande minoria mata. Né? Exato. Por isso que, na minha concepção, nem faz mais sentido eu colocar serial killers dentro do transtorno de personalidade antissocial, porque tem outras coisas que levam ao comportamento violento, outras compulsões. Mas isso é um adendo. A questão principal aí é diferenciar o transtorno de personalidade antissocial da psicose. Então, o transtorno de personalidade antissocial, ele leva a uma série de alterações sociais, mas a pessoa não se desprende da realidade. A psicose, ela é uma coisa completamente diferente. A pessoa não percebe o que está acontecendo, ela não sabe o que ela está fazendo, ela perdeu... Por isso que o ponto do episódio inteiro é bater nessa questão da falta da crítica. Ela não sabe que aquilo não existe. Para ela, aquilo é real. Então, se eu tô vendo que todas as pessoas na rua são zumbis e elas estão querendo me matar, eu vou me defender. E eu não sei que aquilo não pode existir. Exato. Por isso que eu sou um blip. E a ideia é despatologizar isso. Outro mito muito grande que os pacientes com esquizofrenia sofrem é que o tratamento
padrão ouro para esquizofrenia refratária, que é quando a pessoa não responde a medicamento nenhum, é a eletroconvulsoterapia. Vai dar choque! Vai dar choque. E hoje em dia, a eletroconvulsoterapia é extremamente segura. Só que por causa desse mito, por causa desse estigma que se criou, os hospitais não oferecem. Quase nenhum centro de referência oferece eletroconvulsoterapia. E os que oferecem têm filas de 2, 3 anos para o paciente fazer tratamento lá. Então, você está negando o acesso a um tratamento que funciona muito bem para um grupo que precisa urgentemente desse tratamento, porque como a gente já falou, se o cara é refratário, ele não está respondendo aos medicamentos, na fase ativa dele ele não está diminuindo a gravidade do sintoma psicótico dele, ele está tendo sempre o mesmo pico. Ele vai ter muita perda cognitiva lá na frente da vida dele. E aquela uma sessão de eletroconvulsoterapia pode mudar isso, porque ela é muito eficiente. Mas você está negando o tratamento. Então você não está ajudando essa população. Então é uma população que já é estigmatizada socialmente, né? Todo mundo já olha como o louquinho, não vou chegar perto. Na hora que eles vão procurar tratamento, já é difícil conseguir tratamento, porque tem filas muito grandes, os tratamentos são caros. Então os antipsicóticos são medicamentos muito caros, que geram perdas funcionais, geram alterações cognitivas também. Então às vezes tem efeito colateral, e isso tudo impacta na vida da pessoa. Sem contar que quando ela tem o primeiro episódio psicótico, ela normalmente perde funcionalidade, às vezes ela não consegue voltar para o trabalho que ela tinha antes, às vezes ela precisa se aposentar por invalidez, por causa da gravidade do primeiro episódio. E se ela é um quadro muito grave, que talvez tenha se aposentado por invalidez, e ela não responde ao tratamento, ela não consegue acesso ao tratamento padrão ouro, que é o que funcionaria para ela. Então, na perspectiva de psicopatologia, eu diria que é quem mais se ferra. Porque quem tem o transtorno mais grave tem menos acesso aos tratamentos e precisa de mais intervenção. Então, eu acho muito importante esse episódio e, no geral, uma conscientização sobre a esquizofrenia. E, enfim, psicoses no geral, mas a esquizofrenia em específico, porque ela é a mais grave. Porque são pessoas que precisam muito de ajuda, elas não podem ser isoladas da família, elas precisam de uma reinserção social, elas precisam de uma terapia ocupacional, e as pessoas precisam se tocar de que é assim que você ajuda eles. E de que não é que nem... Esquizo é que nem uso de substâncias. Não é se a pessoa vai ter uma recaída ou não, é quando ela vai ter essa recaída e o quanto você preparou o ambiente dela para aguentar essa recaída. Muito bom. Foi um monólogo esse episódio, né? Foi. Mas a sua área de pesquisa, seu mestrado do aí, então... E suave. Mas eu acredito que é isso. Esse episódio, então, era mais pra... Patrocinado fechar. pelo Cláudio. Patrocinado pelo Cláudio. Cláudio, gostei muito de ficar aqui do seu lado, viu? É um cara conciso. Exato, ele tem noção de espaço pessoal, né? Ele não invade. Exato, achei muito bom. E bom, se vocês estão vendo coisas, a gente pode deixar na descrição os centros de referência com ambulatório psiquiátrico aqui em São Paulo, principalmente. No interior eu não conheço. Ouvindo, né? Exato, se vocês estão vendo, ouvindo. Se vocês realmente estão vendo o Cláudio, liga para o número que está aqui embaixo, ou vá no lugar, no endereço que a gente vai deixar na descrição, porque são lugares que tem emergência psiquiátrica, porque isso é uma coisa. É outro problema do sistema público de saúde, que se você vai em surto psiquiátrico como um BS, eles não te recebem. Tem que ser emergência psiquiátrica. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, tem 3. Para uma cidade do tamanho de São Paulo. Então, é complicado. Mas é isso, gente. Não é um episódio muito alto astral, mas é um episódio que, no fundo, se vocês pararem pra pensar, nunca existiu. Falou. Até a próxima.